Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao podcast Odisseia Talks, o maior podcast do NASP. E nesse momento, eu tenho convidado o Príncipe Chitunda. Ele tem uma ampla carreira no assunto que a gente vai conversar sobre hoje, que vai ser performance. E você, Zacarias, você segue uma carreira bem diferente da minha. Você é escritor, palestrante, empresário futuramente. O que quer dizer performance para você? Boa noite para você que está aí do outro lado. Meu nome é Príncipe, eu sou estudante do NASP também, em análise e desenvolvimento de sistema, atuando no mercado de tecnologia financeira, e é um prazer enorme estar aqui com você. É um prazer enorme. Geralmente eu sou escritor também, eu falo sobre produtividade, eu falo sobre performance. E ele está perguntando exatamente o que é performance. É uma palavra em inglês, né? Ou é francês? É uma palavra em inglês, né? Performance, que eu sempre digo assim para as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que fazem parte do mesmo ciclo. Performance é o bem-estar para você poder alcançar de forma saudável os seus resultados. Resultados, no caso, de qualquer ramo, independente se a pessoa quer alcançar resultados em alimentação, Exatamente. estudo. Quando a gente fala sobre performance, a gente está falando num âmbito muito grande. Vamos dar um exemplo. Eu sou um palestrante. A minha alta performance precisa estar 80% para cima. O que é a minha alta performance? Como é que eu me alimento? Como é que é a minha postura em público? Eu falo sobre resultados. Como eu vou poder alcançar um resultado? Eu não consigo alcançar um resultado se eu não estou bem comigo mesmo. Então o meu emocional precisa estar bem, o meu físico precisa estar bem, o meu espiritual precisa estar bem. Entendeu? Você não acredita naqueles palestrantes tipo, que eles fazem palestra, mas o corpo deles está totalmente diferente. Você não acredita que esse palestrante ele está performando exatamente saúde? Eu posso até acreditar na teoria e nos princípios que eles trazem. Mas você não está me provar que funciona. Porque você está a me dizer que eu preciso estar bem fisicamente. Só que você não está bem fisicamente. Quem me garante que a sua teoria funciona? Em teoria, tipo, é que nem o pai falando para um filho para ele fazer alguma coisa, mas ele não faz. O pai diz para o filho não fumar e o pai fuma na casa. Entendeu? Não faz muito sentido. Então, eu pauto pelo seguinte princípio. Se eu estiver falando de alimentação saudável, eu preciso ser o primeiro que tem alimentação saudável. Se eu falo que a prática de exercício físico, academia, corrida, alimentar-se bem, melhora a nossa performance, eu preciso ser o primeiro a ir para a academia, se alimentar bem, acordar 5 da manhã, correr, fazer alguma coisa física para que mantenha a performance do meu corpo. Eu preciso ser o exemplo dessas pessoas. Mas nesse caso, seria se a pessoa falar sobre esse assunto. Tipo, se a pessoa não falar sobre, sei lá, sobre saúde, falar só sobre vendas, não faz lógica ele performar em saúde. Ou ele tem que performar em tudo. Performance é tudo. Vê os melhores vendedores hoje. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Pablo Marçal é um bom vendedor. Ah, sim, o Pablo Marçal tem uma bochecha grande, uma barriga grande. Eu não tenho nada contra as pessoas, eu só estou dando o exemplo. Porque a gente sabe que quem pratica exercício, a aparência física dele é totalmente diferente. E as suas habilidades mentais, a gente precisa treinar o nosso cérebro, porque você vai lidar com pessoas diferentes, temperamentos totalmente diferentes, pessoas que reagem totalmente diferentes. Essas pessoas, a forma que você vai lidar, você precisa treinar. O sucesso é treinável. Ninguém nasce assim com... Pô, cara, eu nasci com uma técnica para conquistar pessoas por meio da fala. Não, ninguém nasceu com a técnica. As técnicas são desenvolvidas, por isso que elas são dinâmicas, elas são melhoradas. Quando elas são melhoradas, a gente precisa treinar e seguir a dinâmica do mercado.
Tem até um livro, acho que você comentou comigo, a respeito da primeira impressão. Quando a pessoa olha para você, ela tem uma primeira impressão por volta de 5 segundos, 10 segundos. Esse conceito abrange no livro Convencer Alguém em 90 segundos. É 90 segundos. Ele traz uma perspectiva totalmente interessante. É comprovado cientificamente. É comprovado cientificamente. Nós, seres humanos, quando conhecemos alguém pela primeira vez, inconscientemente, a gente tem a primeira impressão da pessoa. E para você que é um vendedor, para você que visa alcançar muitos resultados, alcançar sucesso, você precisa se importar qual é a primeira impressão que você deixa para o seu público-alvo. Porque o seu público-alvo é o seu comprador. O que é que ele pensa quando ele te olha? E essa questão da primeira impressão, tem que dizer, tem que ter uma ligação com beleza? Não. Sei lá, a pessoa, nasceu feia e não tem como ela ter uma impressão boa porque já nasceu feia. Tipo, não sei se tem a ver com essa questão. Não, a impressão, a primeira impressão nem é vestimenta. É a nossa... o nosso rosto, ele transmite informação. Então, sendo você um cara que tem um público, você não pode chegar no público sem simpatia. Ah, não, mas eu não nasci simpático. Beleza, eu não estou te dizendo que é para chegar rasgando o lábio de sorriso. E aquele sorrisinho falso. Cara, você está se queimando. Eu estou dizendo que você chegar com bom humor. O bom humor transmite positividade. Transmite aquela energia. Energia pessoa, positiva, né? Exatamente. Quando a gente vai para o nosso público, a gente precisa transmitir energia positiva para que ele acredite no que a gente está trazendo. Se eu acredito no que eu estou trazendo, isso tem que me gerar energia positiva. O libido, né? Tem que me gerar o tesão de continuar a fazer o que realmente eu gosto de fazer. Eu ia falar sobre essa questão porque você já acabou mencionando. A gente teve um podcast semana passada a respeito do príncipe. Uhum. É um príncipe que, na verdade, é um nome. É um nome príncipe que fala a questão de Maquiavel. Esse nome que você colocou, querendo ou não, é um arquétipo. O príncipe é um nome. Você não acha que as pessoas podem, talvez, confundir o príncipe com algo, uma pessoa, sabe, tipo, que gosta de regras, uma pessoa... Que imagem que você quer passar a respeito do príncipe? Porque agora você vai ser você é um palestrante, escritor, então tem uma imagem que você vai mostrar. Por isso que no dia 1 de dezembro e no dia 7 você precisa se planejar para vir aqui no NASP ou na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, para ter contato com esse livro, porque ele vai exatamente explicar sobre isso. Eu sou de uma linhagem real, mas uma linhagem diferente do que todo mundo está acostumado. Eu não tenho realeza, eu não tenho heranças, mas eu tenho a linhagem. Então eu uso a minha linhagem para me identificar atualmente, aproveitar e explicar um pouquinho nas pessoas uma história de reinado totalmente diferente do que todo mundo está acostumado a ouvir, mas porém um príncipe que vem trazer uma perspectiva diferente, uma perspectiva de superação, uma perspectiva de conquistas e uma perspectiva de produtividade e alta performance. E que não, príncipe, você não é qualquer pessoa que, por exemplo, você é alguém que veio de um lugar difícil, acho que, de crescer, né? Você trabalhou lá, você tem uma história que você vai contar de maneira resumida, veio para o Brasil, começou também por baixo, subiu e agora foi um start rápido, né? Que parâmetros, que hábitos, que coisas que você teve que mudar para esse mindset, cara, eu tenho que sair do meu país, eu tenho que ir para cá, eu tenho que fazer isso, e provavelmente você quer ir para outro lugar agora, você não quer ficar aqui. O que você precisou mudar para chegar nesse ponto de performance agora, nesse ponto que você está, nessa carreira? Mentalidade. Mindset. Eu nasci num lugar onde eu nunca ouvi falar sobre a mentalidade, sobre o poder da mente. Nunca? Não. Professor? Mas eu sonhava muito. Porque eu estava farto de ter que percorrer 9 quilômetros para ter que buscar água para o nosso consumo. A gente não tomava banho porque não tinha água em casa, era longe. Nossa.
No Rio. No Rio, a gente não tinha uma TV em casa. Tem que assistir na casa do vizinho. Mas por que o pai dos outros tem e o meu não tem? Por que a gente tem que percorrer 9 quilômetros de distância para ir buscar água? Como a gente pode mudar isso? Tudo começou pelo porquê. O porquê. O porquê. Depois, o sonhar. A possibilidade de tornar realidade. Mas eu só desejava. E chegou uma fase que eu percebi que a minha cidade chegou no limite do que ela poderia me oferecer. Só que houve um chamado, um propósito. Eu estou cumprindo um propósito. Um dia o meu pai me disse assim, se a gente quiser mudar de vida, depende de você. Você é o único que pode mudar a nossa história. Você é o cara inteligente. Se ele dizia, eu acreditei. Você é o cara que tem força para fazer. Você é o único homem. Cara, é muito peso. É muita responsabilidade. Você sentiu, pô, cara, se eu não conseguir, sei lá, é um peso forte. A primeira resposta que veio na minha cabeça é eu não vou fazer nada. Isso que o meu pai tá falando é loucura. É loucura. Aqui os meus amigos não prosperaram, os meus vizinhos não conseguiram, os filhos dele tá tudo aí fumar maconha, não sei o que lá, aquilo. Eu não vai ser diferente. Queria escrever algo diferente, uma história diferente. Ele queria uma história diferente pro seu filho. E como que foi a tua trajetória para cá, pro Brasil, por exemplo? Como que você veio? Como que você falou, não, agora eu quero sair realmente daqui, eu quero sair, porque foi outra, querendo ou não é outra realidade, sair de um país. A pergunta que o meu pai, o que o meu pai havia me falado, isso começou a me fazer confusão na cabeça. Começou a me fazer confusão na cabeça. Eu acho que eu vou para a capital. Aqui tá no limite, eu vou para a capital. Cara, foi muito complicado ir para a capital. Mas a minha ida para a capital foi a melhor escolha que eu fiz nessa vida. Sofri pra caramba. Vão na internet, escrevem assim, táxi azul e branco de Angola. Eu era o cobrador daquele negócio. Muito difícil, ganha-se uma merreca, mas eu suportei aquilo tudo. Aí a minha mente já começou a mudar. E eu disse assim, é um processo, vai dar tudo certo, Deus vai me abençoar e eu vou alcançar os meus objetivos. Amém. E a pergunta que eu faço para você agora é, quando você bota uma panela de água quente, uma panela com água fria no fogo, né? Ela não esquenta a água em 10 segundos. Nem que você botar na cafeteira elétrica, ela não vai esquentar em 5 segundos. Vou deixar morno, né? No máximo. Ela vai no processo e depois fica quente. Tudo na vida tem um processo. E a maior dificuldade que nós temos hoje, nós não queremos respeitar o processo das coisas. Respeite o processo, submeta-se a pagar o preço, custa o que custar, seja resiliente, persistente quanto necessário. Eu vou te dizer, o Joel J fala uma coisa que eu gosto muito, o trabalho devolve. O trabalho devolve. O poder da inércia, né? Você faz, de alguma forma você vai receber o que você fez. E eu fico pensando, essa questão de performance, tem tanta gente que tem talento hoje, que você vê, pô, o cara é top nessa área, ele é bom estudando, corrida, mas você percebe que a pessoa, por mais que ele seja tão inteligente, ele não consegue, sabe, tipo, pô, performar. E tem pessoas que são menos capacitadas, têm menos conhecimento, e elas acabam performando mais do que outras, tipo, chegando mais longe. Esse é um dilema, é sorte? Qual que é o conceito de alguém superar alguém que, sei lá, tem menos nós estamos enganados e presos a várias coisas que são interessantes, mas não sei se são ideais. O sucesso custa muito. Eu ainda estou pagando o preço. Dói pra caramba. Mas o sucesso não é para os mais fortes. O sucesso não é para os mais inteligentes. O sucesso é para quem tem habilidade de se adaptar rapidamente na mudança do tempo. O sucesso é para quem se adapta rapidamente. Você que quer sucesso, não
Não tens que ficar preso em certos hábitos e carregar em todos os lugares onde você vai e dizer que eu sou firme, eu sou fiel a esses princípios. Esquece, sucesso não é para essas pessoas. Sucesso é para pessoas que se adaptam. Eu vou te dar um exemplo. Na Europa, né, a gente fala, eu estou dando aqui um exemplo de futebol, a gente vê muitos jogadores brasileiros ganhando, jogando muito aqui no Brasil, e quando chegam na Europa, aí falam, estou no processo de adaptação, leva 1 ano, leva 2 anos, a língua, o idioma, a comida é diferente. Só que a gente vai ter exemplos totalmente diferentes. Tivemos o Vinícius Júnior, chegou na Europa, levou 2 anos de adaptação e, claro, deu certo, hoje está bem. Só que também, em contrapartida, tivemos o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno. Tivemos o Neymar. Em todos os lugares onde o Neymar passou, jogou demais. E a gente teve outros que se frustraram. Não conseguiu se adaptar. Não conseguiu se adaptar. Ele não está flexível à adaptação. Se corrompe com outras coisas que ele encontra no caminho. A Europa tem mulheres lindas. Mais que o Brasil, será? Não, mais que o Brasil, a gente... Se você achar que o Brasil tem mais mulher linda do que a Europa, fala aqui nos comentários. A bandeirinha do Brasil, e se for de outro país, coloca a bandeirinha do país. Mas nessa perspectiva, o sucesso é para quem tem a flexibilidade, a adaptação rápida a diferentes ambientes. Quando ele está focado em uma coisa, ele não se deixa influenciar pelas pessoas que vêm no lado, tipo, principalmente mulher, festas, entre outras coisas. Isso é o principal inimigo do sucesso. No caso seria, ele tem esse gosto, por exemplo, a pessoa tem gosto de mulher, de bebida. Ele evita o lugar ou ele apenas vai e... Porque querendo ou não, ele vai ter que ir para esses lugares. Ou ele só tem que evitar e... Qual que seria esse conceito? Cara, a gente precisa se livrar dos lugares. Vou te dar um exemplo. Quando eu era vendedor de paçoquinha nos metrôs de São Paulo, eu sentia muita vergonha de entrar nos vagões lá na linha verde. Você sabe que a linha verde tem muita mulher linda. E eu entrava em cada vagão, eu falava, meu Deus do céu, que meninas lindas. Eu tô vendendo paçoca, elas nem vão dar olho para mim. E eu confesso que já entrei em vários vagões para vender e nem abri a minha boca para vender, porque eu fiquei com vergonha e tinha meninas lindas. Só que eu parei para pensar, essa menina eu nunca mais vou ver lá na minha vida. E ela tá me impedindo fazer o meu trabalho para pagar minha faculdade, para um dia eu ser mais, para um dia eu ser uma pessoa melhor, uma pessoa gigante, que provavelmente eu vou ter acesso a vários lugares onde tem mulher lindas, né? Porque eu era solteiro. Era como se fosse uma mentalidade de querendo não escassez. Exatamente. Né? Cara, uma menina tá aí, ela poderia ser alguma coisa minha, só que eu não quero oferecer por... Entendeu? Então eu disse assim, nada e nem ninguém vai me parar. Quem achar que eu, por estar a vender no metrô, sou um vagabundo, que acha. Mas também, em contrapartida, vai ter pessoas que vão enxergar um príncipe guerreiro, batalhador, que vai alcançar os seus objetivos. E aí eu abri a boca. Bom dia, pessoal. Meu nome é tal. Sou vendedor de paçoca para pagar minha faculdade. Nossa, até mulheres lindas se encantavam e falavam, moço, dá 3 paçoquinhas. Aquelas mulheres que você não queria conversar acabaram com mais tempo. Aí eu chegava, aí eu falava, é um prazer. Que bom. Aí a gente chega com um sorriso, né? Sim. É nessa perspectiva. E na questão, se você teve essa questão de performar, teve dificuldades em algumas formas. Por exemplo, no metrô, teve aquela dificuldade de ir para cá, teve dificuldade de mudar o teu mindset para ser escritor, teve uma dificuldade assim. Sempre teve aquele corte, né? Aquela dificuldade. Como que você conseguiu esquecer essa dor de você querer mudar? Porque a mudança tem uma dor. Para você mudar, você tem uma dor. Pô, cara, eu quero ficar aqui, não quero, sabe? Tem uma dor de mudança. Essa dor não precisa ser esquecida, porque essa dor, sabe por que é uma dor? Porque você está trabalhando o alicerce. Você está alicerçando a sua vida para ficar forte. Ela tem que existir, tipo, ela tem que ter. Ela tem que existir porque ela fortalece. Você entendeu? Ela fortalece. Dói. Você vai chorar.
Só que você tem que persistir. Porque quando você olhar para trás, você vai dizer, nossa, valeu a pena ter vivido, ter feito, ter me sacrificado. Hoje eu estou colhendo. A lei do plantio e da colheita. Você não vai plantar goiabeira para colher manga. Você vai plantar goiaba, você vai colher goiaba. Você vai plantar videira, você vai colher uva. Essa lei funciona na nossa trajetória. Então, cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o que você escolhe. Aguentar a dor, né? Tem que estar disposto a aguentar a dor. E tem até uma pergunta um pouco longa de um subscritor. A pessoa que se inscreve é subscritor, né? Ou Escritor. Não, inscrito. A pessoa que se inscreve é inscrito, né? Ah, sim. Bom, é uma pergunta que ela é focada num livro de hábitos. Um homem que é um experto em hábitos, James Clear, escreveu a respeito da facilidade de uma pessoa ao escolher a carreira certa. Ele deu um exemplo de nada mais e nada menos que o maior nadador olímpico de todos os tempos, Michael Phelps, e o atleta Michele-Mosch. Ele explicou que a fisionomia de Michael Phelps era exatamente vantajosa para a natação, sendo que ele se ele estivesse em corrida, ele seria menos capacitado. Então ele colocou duas pessoas, Michael Phelps, que é atualmente o maior nadador de todos os tempos, medalhista. A fisionomia dele facilitou ele nadar mais rápido, porque ele tinha um tronco alto. E o corredor, o outro era Michel-Minusch, ele era um corredor, corria muito, só que as pernas dele, aquele quadril, ele era mais alto. Então, mesmo Michael Phelps se esforçando muito para correr, ele não iria conseguir correr muito. O que a gente consegue aplicar isso no performance? Será que se eu me esforçar muito em alguma coisa, eu sei que eu tenho que me esforçar, só que talvez eu não tenha capacidade para isso. Vou me esforçar, mas nem minha praia. Como eu consigo saber realmente onde que eu preciso ir? Qual que é o lugar certo? Tem que testar tudo? Qual que seria o que te dá prazer em fazer? Eu gosto, eu fico... Eu vou te dar um exemplo. O Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Isso é polêmico. Vou até nasceu com habilidades, dizem, e o outro desenvolveu. Você acredita nisso? Sim. Nós, seres humanos, temos a capacidade de desenvolver as nossas habilidades. Por isso que eu disse no início, o sucesso é treinável. Cara, eu não tenho vantagem sobre isso, beleza, eu vou treinar e vou desenvolver isso. Nick é um palestrante australiano que nasceu sem os 4 membros. Sim. Putz, aquele cara, como ele podia nadar? Ele nada, anda de skate. E ele casou com uma mulher muito mais alta. Ela tem tudo, né? Ela é bem mais alta do que ele conseguiu ter família, tem tudo. E aí, você me explica isso? Eu acredito que tem coisas que não dá para explicar. Você precisa saber escolher o que você quer na sua vida e o que você vai fazer com prazer. O que você escolhe e você vai fazer com prazer, isso é que você deve escolher para a sua vida. Porque você não vai enxergar isso como um trabalho. Você vai enxergar isso como uma oportunidade de experimentar a felicidade todos os dias. Ter prazer em fazer. César Cielo busca a excelência na natação. Neymar, Messi, Ronaldo busca a excelência na bola. O músico busca a excelência em compor as suas músicas. E você, em que busca a excelência? Você está entendendo? Muito Aonde é que você precisa buscar a sua excelência? Muito bom. E Zacarias, muito obrigado por estar aqui no podcast Odisseia. Querendo ou não, Zacarias também tem um podcast. Qual é o nome do podcast? Podcast Realeza, né? Realeza Podcast. Gente, você já se inscreve lá. Vai lá no YouTube, escreve Realeza. Isso, conforme passa aqui. Realeza Podcast. Se inscreve e vai ser um prazer ter lá como um internauta.
Então a gente está trazendo conteúdos muito bons com pessoas incríveis para a gente desenvolver o nosso mindset, para a gente conseguir alcançar resultados, para a gente ser bom e identificar quais são as nossas habilidades profissionais, para a gente alcançar realmente o sucesso. Lembra-se que o sucesso não é dinheiro. Dinheiro não é o sucesso. O dinheiro é a consequência do sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é alcançar as nossas metas com excelência, dedicação, cair e levantar. E quando a gente alcança esse resultado, isso chama-se sucesso. E o dinheiro vai ser consequência. Isso aí, gente. Vamos pro sucesso? Pra cima. Vamos pro sucesso. Obrigado, guerreiro. É nóis, estamos Falou, gente. juntos.